Aula A3, tabelas de medidas. Então, não existem duas medidas exatamente iguais. Duas medidas podem parecer iguais por falta de resolução do instrumento de medida. Por que isso vai acontecer? Por exemplo, se você repetir duas medidas, podemos encontrar valores diferentes. O que quer dizer que não existem duas medidas exatamente iguais? Se você pegar, por exemplo, dois objetos, imagine dois pregos, e medir na régua, provavelmente você vai encontrar o mesmo tamanho para os dois pregos. Por quê? Porque a régua não tem uma grande resolução, você vai conseguir ver os milímetros e avaliar os décimos de milímetro. Mas se você pegar um instrumento mais preciso, um paquímetro ou um micrômetro, e medir o tamanho desses pregos, você vai conseguir pegar essas variações de décimos de milímetro que provavelmente existem no tamanho dos dois pregos. Então, sempre que eu vou repetir duas medidas, é bem provável que eu encontre dois valores diferentes. Então, sugestão, pegue uma régua e meça a mesa em dois pontos diferentes. Então, por exemplo, vá em uma extremidade da mesa, meça a sua largura, tentando medir com precisão de milímetros e avaliar nos décimos de milímetro. Depois vai na outra ponta da mesa e mede a largura de novo. É provável que você encontre alguns décimos de milímetro de diferença ou até alguns milímetros de diferença. Então, isso pode ser um problema relacionado à sua técnica de medida, pode ser um problema do marceneiro que fez a mesa. Então, isso nós vamos chamar de erro de medida. Não é um erro proposital, alguma coisa de incompetência na hora de fazer medida, mas sim de limitação dos instrumentos que foram usados para medir o tamanho da mesa ou da régua usada pelo marceneiro que fabricou a mesa. Se você pegar, por exemplo, duas laranjas e pesá-las, é bem provável que elas também tenham pesos diferentes, apesar de a gente poder presumir que as laranjas de uma certa produção tenham o mesmo peso, provavelmente seja difícil encontrar duas laranjas exatamente iguais, com precisão de décimos de grama. Ou, se você cronometrar o tempo de um movimento, por exemplo, caminhe da porta do seu quarto até a porta de entrada da sua casa e cronometre o tempo. Vá lá e repita este movimento e cronometre de novo. É muito provável que os dois tempos sejam diferentes. Então, se eu realizar várias medidas, repetir as medidas, todas elas vão ser diferentes. E aí vem uma pergunta: como expressar o resultado destas medidas? Então, o primeiro passo é encontrar uma tendência central. A mais usada para expressar medidas é a média. Depois temos que calcular algum fator de variação dessas medidas, que é que nós vamos usar o desvio padrão. Então, a tendência central indica qual é o valor mais provável de se encontrar a medida. E o desvio padrão indica o quanto essas medidas são variáveis. Então, se você pegar, por exemplo, o tamanho dos pregos, se eles forem fabricados numa boa máquina, talvez todos eles tenham aproximadamente o mesmo tamanho. Se você pegar o tamanho de gravetinhas que você pode quebrar, talvez você encontre variações bem maiores. Então, a variação, o desvio padrão, na medida do tamanho dos gravetos, vai ser maior do que o desvio padrão no tamanho dos pregos. E aí vem a questão, como é que eu vou apresentar este resultado dessas minhas medidas no final do processo? Então, essas perguntas vão ser respondidas nesta aula. Organização de tabelas. Então, para organizar uma tabela de medida, a primeira decisão que eu tenho que saber, a primeira coisa que eu preciso decidir, quantas medidas eu vou fazer. Eu, no caso, vou nesta aula apresentar uma tabela com 5 medidas. Então, para fazer essa tabela, eu preciso ter uma tabela com
9 linhas e 4 colunas. Então está aqui a tabela que eu vou usar. Na primeira coluna, eu vou colocar o número, depois numerar as medidas de 1 até 5, porque eu decidi que eu vou fazer 5 medidas. Na primeira linha, depois da numeração, eu vou colocar soma. E na segunda linha, depois da numeração das medidas, eu vou colocar a média. Na segunda coluna, eu vou especificar o que eu pretendo medir. No caso, eu vou medir a altura da mesa. Então, altura, e eu vou medir em milímetros. Então, essa unidade de medida que eu escolhi para as minhas medidas. Na terceira coluna, eu vou colocar desvio. Vamos aprender nesta aula como é que se calcula. E na última coluna, desvio ao quadrado. Então, o desvio vai ser medido em milímetros, porque a altura é medida em milímetros. E o desvio ao quadrado vai ser medido em milímetros quadrados, porque o desvio está em milímetros. Aí, na coluna do desvio, na penúltima linha, eu coloco variância, que é uma questão que nós vamos aprender a calcular logo mais. E na última linha, eu coloco o desvio padrão, que é o que nós precisamos calcular como medida de variação das medidas. Feito isso, eu vou pegar a régua e realizar 5 medidas. Então, essas medidas que eu realizei na altura de uma mesa, eu encontrei estes 5 valores: 875,1 milímetros, 867,4 milímetros, 879,9 milímetros, 876,1 milímetros e 874,9 milímetros. Então, aí estão as minhas 5 medidas organizadas na tabela. Então, agora, o próximo passo é realizar os cálculos. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é a média. Então, primeiro vamos ver um pouco a teoria sobre a média. A média é uma medida de tendência central, assim como a moda, que é a medida mais frequente, aquela medida que repete mais vezes dentro de um conjunto de medidas. Por exemplo, se eu fizer uma prova com 32 notas, e aí tiver 8 alunos que tirarem exatamente 6, e nenhuma nota repetir mais do que 8 vezes, a moda vai ser 6. A mediana é um valor central, de modo que metade das medidas seja maior que a mediana e a outra metade vai ser menor que a mediana. E a terceira medida de tendência central é a média, que é a soma de todas as medidas dividido pelo número de medidas. Então, matematicamente, eu vou representar soma pela letra grega sigma maiúsculo, e o x quer dizer de alguma medida. No caso, eu vou chamar a medida de x. Então, a soma dos x de 1 até n. N é o número total de medidas que eu vou fazer. Então, a primeira medida vai ser a medida 1. A última medida vai ser a medida n. No caso da tabela que nós começamos, a minha última medida, o n, é 5 das alturas que eu medi. Então, isso vai ser a altura 1 mais a altura 2 mais a última altura que medi, no caso, a altura 5. Eu tenho 5 medidas, então aqui só teria mais o x2 e o x3 no meio. Mas essa forma, então, vale para qualquer número de medidas. Feita a soma, eu posso calcular a média. A média é representada colocando um tracinho sobre a letra que representa a minha grandeza. No caso, eu representei a altura com a letra x. Então, colocando um tracinho sobre o x, eu vou estar representando a média das alturas. É a soma das alturas dividido pelo número de alturas. Então, eu tenho a altura média. Então, próximo passo, vamos ver como é que isso vai ser na tabela. Para calcular a média, eu preciso somar as medidas da minha tabela. Ou seja, 875,1 mais 867,4 mais 879,9 mais 876,1 mais
874,9 igual 4.373,4. Então, essa é a soma das minhas medidas. Próximo passo, dividir pelo número de medidas. Então, dividir por 5 igual, e eu tenho a média, que é de 874,68, que vai para a minha tabela. Então, a minha medida de tendência central, a minha média. A próxima coluna a ser resolvida é a coluna de desvio. O desvio é a diferença entre a medida e a média. Então, o desvio representado pela letra X maiúscula da linha I, por exemplo, da linha 1, vai ser a medida da linha 1 menos a média da tabela. O desvio da linha 2 vai ser a medida da linha 2 menos a média, e assim por diante. Então, nessa minha tabela, eu vou ter que calcular 5 vezes o desvio. Se as minhas medidas todas estiverem corretas, a média estiver correta, e eu calcular corretamente os 5 desvios, a soma dos desvios deve ser nula, tem que dar 0. Ou seja, a soma dos desvios, considerando o sinal, é 0. A soma dos módulos dos desvios, dividido pelo número de medidas, é o desvio médio. Então, o módulo dos desvios são os desvios sem o sinal. Então, se eu ignorar o sinal, considerando que tanto faz se está acima ou abaixo da média, é um desvio, aí eu vou ter o desvio médio. Ou seja, o desvio médio é a soma do módulo do desvio, então essas duas barrinhas aqui representam um módulo, dividido pelo número total de medidas. Então essa é a explicação teórica sobre o desvio. Agora vamos para a tabela, ver como é que eu resolvo isso na tabela. Para calcular o desvio na tabela, o primeiro passo é armazenar a média na memória. Então aqui na calculadora, armazenamento na memória. Agora esse número está na memória, não vou ter que digitar ele cada vez que eu precisar dele. O primeiro desvio, 875,1 menos a média, que agora eu vou recuperar da memória. Então, 874,68 igual 0,42. Então, o primeiro desvio deu positivo, 0,42. O segundo desvio, 867,4 menos memória, 8,7,4 igual. O segundo desvio, menos 7,28. O terceiro desvio, 879,9 menos memória, 5,52 positivo. O quarto desvio, 876,1 menos o que está na memória, 1,42. E o último desvio, 874,9 menos a média que está na memória, 0,22 positivo. Então, agora, limpando aqui, 0,42 menos 7,28 mais 5,22 mais 1,42 mais 0,22 igual a 0. Então, se essa soma deu 0, significa que até o momento as minhas contas estão corretas. Eu não arredondei aqui, eu deixei 2 algarismos duvidosos nos resultados de desvio para que realmente a conta fechasse. Se eu arredondasse os valores ou aqui na média ou aqui nos desvios, esta conta não fecharia com precisão. Aí eu teria que saber avaliar se a diferença de 0 é por causa de arredondamentos que eu fiz propositadamente e corretamente,
ou se essa diferença é por causa de erros nos cálculos realmente. Bom, ainda para calcular o desvio médio. Então, para calcular o desvio médio, eu tenho que somar todos os desvios, ignorando o sinal. Então, esse desvio que foi negativo passa a ser positivo. Então, ficou 0,42 mais 7,28 mais 5,22 mais 1,42 mais 0,22 igual 14,56. Dividido pelo número de medidas, dividido por 5, igual 2,912, então é o desvio médio para as medidas que eu realizei. Na última coluna, nós vamos trabalhar com a variância e o desvio padrão. Para poder calcular, primeiro, a definição de variância é a soma dos desvios elevados ao quadrado dividido pelo número de medidas menos 1. Então, matematicamente, eu vou dizer que a variância, var, é igual a soma dos desvios, o x maiúsculo, elevado ao quadrado, então eu tenho que levar todos os desvios ao quadrado e depois somar, e dividir pelo número de medidas menos 1. No caso, eu realizei 5 medidas, eu irei dividir por 4. Se for uma tabela com 10 medidas, eu vou calcular a variância dividindo por 9, e assim por diante. Tendo calculado a variância, eu posso calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, ou seja, o desvio padrão, dp, é igual a raiz de var. O primeiro passo, então, para calcular a variância é elevar os desvios ao quadrado. Então, o primeiro desvio, 0,42 ao quadrado, 0,1764. O segundo desvio, 7,28 ao quadrado, não preciso colocar o sinal, porque independente do sinal, elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, o segundo desvio, 52,9984. Terceiro desvio ao quadrado, 5,22 ao quadrado, 27,2484. 1,42 ao quadrado, 2,0164 e 0,22 ao quadrado, 0,0484. Agora, somando tudo, mais 2,0164 mais 27,2484 mais 52,9984 mais 0,1764 igual 82,488. Então, essa é a soma dos desvios ao quadrado. A variância vai ser a soma dos desvios ao quadrado dividido pelo número de medidas, que é 5, menos 1. Então, eu tenho que dividir por 4 para encontrar a variância, que é de 20,622. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então a raiz de 20,622 é 4,5411. Então, agora eu concluí a tabela e nós vamos ver como pegar esses resultados para expressar da melhor maneira possível a medida da altura da mesa. Para expressar a medida da altura da mesa, primeiro eu tenho que escolher uma confiança e calcular a margem de erro. Então, a confiança desejada é uma escolha pessoal. Eu decido se eu quero expressar a medida com 90%, com 80%, 95%, 99% de confiança. Eu escolho este valor, de quanta confiança eu quero apresentar a minha medida.
Feita essa escolha, eu tenho que pesquisar o score Z na tabela, que está no final do texto A, para poder calcular a margem de erro, que é obtida multiplicando o score Z pelo desvio padrão. Feito isso, eu vou apresentar o resultado na forma: a altura é de a média mais ou menos a margem de erro, milímetros, com confiança de aí a porcentagem que eu escolhi para apresentar o meu resultado. No exemplo, então, com as medidas que eu realizei na minha tabela para apresentar o resultado final. Primeiro passo, eu vou ter que escolher a confiança desejada. Então, eu escolhi que eu quero apresentar o resultado com confiança de 90%. Então, eu preciso agora ir na tabela de score Z e pesquisar este valor do score Z para 90%. Essa tabela está no final do texto A. Aqui está a tabela do final do texto A. Eu tenho que procurar a confiança de 90%. Então, é melhor na segunda parte da tabela, onde eu tenho as confianças com valores arredondados. E vou descobrir aqui, 90%, está aqui a confiança de 90%. O score Z para 90% de confiança é 1,6449. Conhecendo agora o score Z, posso fazer a conta. Então, vimos lá na tabela que o score Z para 90% de confiança é de 1,6449, de modo que, para calcular a margem de erro, eu vou fazer 1,6449, que é o score Z, 1,6449, vezes o desvio padrão, que é lá da tabela, 4,5411. Eu vou ter como resultado 7,4696 a minha margem de erro, que eu vou arredondar para 7,5 milímetros a margem de erro das minhas medidas. Então agora eu voltei para aquela situação das minhas medidas, onde eu tinha uma precisão de uma casa decimal. Vou manter essa precisão na margem de erro para apresentar o resultado. E aí eu apresento o resultado na forma de a altura da mesa é 874,7. Então isso aqui é a média, que eu tinha encontrado 874,68. Eu arredondei para 874,7, porque nas medidas, o meu instrumento de medida permitia avaliar a casa decimal. Então, eu vou deixar uma casa decimal na minha média do resultado. Mais ou menos a margem de erro que eu acabei de calcular, 7,5 milímetros, com confiança de 90%. Então, essa é a expressão científica para a altura da mesa. Isso significa que a altura da mesa deve estar entre 867,2 e 888,2 milímetros. 867,2 obtive fazendo a média menos a margem de erro, 888,2 obtive fazendo a média mais a margem de erro. Então agora eu tenho uma esperança, uma confiança de 90% de que a próxima medida que eu vá realizar para a altura da mesa fique entre estes dois valores. Ao invés de falar em confiança de 90%, eu também poderia falar que há uma tolerância de 10%. Quer dizer, 10% das medidas pode ficar fora desta margem de erro.